Chegamos agora na história do profeta Jonas. Bom, até as crianças sabem dessa história. O profeta que se recusou a obedecer a Deus foi lançado no mar, engolido por um grande peixe e aí ficou 3 dias no estômago do peixe até que foi vomitado numa praia. Essa história impressiona tanto as crianças e também nós adultos. E hoje vamos entender mais um pouquinho dessa história e buscarmos extrair lições da vida de Jonas para a nossa vida. Por isso, você é muito bem-vindo ao nosso programa. Eu convido você a tomar a sua Bíblia, abri-la no livro de Jonas. Ele tem apenas 4 capítulos, é um livro pequeno, mas um livro muito especial, com uma mensagem muito propícia para os nossos dias. Pois bem, vamos então para Jonas, o profeta fujão. Quais foram as circunstâncias em que Jonas viveu? A palavra Jonas significa pomba. Interessante, né? Alguém que tentou voar para muito longe de Deus, mas não deu certo. O salmista já havia reconhecido, né? Como me ausentarei do teu espírito? É impossível fugir da presença de Deus. Ele viveu por volta do ano 780 a.C. O reino de Israel gozava uma relativa paz. Os reinos da Síria e Síria haviam enfraquecido e ele morava em Gat-Efer, próximo à cidade de Nazaré, onde Jesus também foi criado. Veio a palavra do Senhor a Jonas, diz o primeiro versículo do primeiro capítulo, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande Nínive, ou à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Pensa numa cidade pecadora? Era essa cidade Nínive. E a Bíblia diz que ela era uma grande cidade. Ela possuía, segundo a Bíblia, 120 mil habitantes. Para os tempos bíblicos, era uma enorme cidade, 120 mil pessoas. E então Deus comissiona Jonas para que ele vá e pregue esta verdade. Interessante que o profeta, ao invés de atender o chamado de Deus, é o único profeta da Bíblia que foge. Porque todos os outros, quando Deus chamava, eles se propunham a fazer a obra de Deus. Está lembrado que nós estudamos aqui semana passada o tema do profeta Jeremias? E você viu que Jeremias, quando foi chamado, ainda quando criança, ele aceitou o chamado e passou por diversas provas. Mas Jonas não. Ao invés de aceitar o chamado, ele fugiu. Olha o que diz a palavra de Deus. Nínive era a capital da Síria. Deus ordenou que Jonas fosse lá anunciar a sua mensagem. Ao invés de obedecer, ele entrou num barco, num navio, no porto de Jope e tentou fugir para a cidade de Tarsis, que é a atual Espanha, na Europa. O capítulo 1, verso 3 diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. O profeta fujão, enquanto ele tentava fugir de Deus, de navio, diz o texto, para longe da presença do Senhor, como que se isso fosse possível, Deus então tinha outros planos para Jonas e ele mandou uma grande tempestade. Sabe, essa tempestade estava ameaçando todos os que estavam ali, toda a tripulação, de morte. E eles começaram então a clamar, cada um ao seu Deus, para que o Senhor os livrasse. Interessante que enquanto os tripulantes do navio clamavam por misericórdia aos seus deuses, Jonas dormia no porão tranquilamente, sono profundo. Então o mestre do navio vai lá e acorda Jonas e diz: escuta, o navio está afundando, acorda, clama também ao seu Deus, talvez ele tenha misericórdia de nós, porque o navio está prestes a afundar. Interessante que ele quis saber quem era Jonas. E Jonas disse assim: eu sou um servo do Deus Altíssimo. Jonas assim se apresenta. Mas mesmo sendo servo do Deus Altíssimo,
Ele estava fugindo desse Deus. E então diz o versículo 14, que eles clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Olha que interessante a história. Jonas disse que ele era um servo do Senhor, mas ao mesmo tempo estava fugindo de Deus. Não havia aceitado a missão que Deus havia dado para ele. E disse assim: essa tempestade é porque eu sou um fugitivo. Mas se vocês me lançarem ao mar, a tempestade vai passar. Eu fico pensando na história de Jonas, e quando ele disse isso para aqueles tripulantes, o que Jonas pensava? Se vocês me jogarem ao mar, a tempestade vai passar. Será que Jonas achou que era o fim da sua vida? Será que Jonas achou que não havia como fugir da presença de Deus e melhor era morrer do que encarar esse Deus? Eu não sei. Mas eu sei que Jonas foi lançado ao mar por esses homens. E a história de Jonas começa a impactar desde esse momento, porque os tripulantes desse navio reconheceram o poder desse Deus de Jonas, que instantaneamente fez parar a tempestade, e eles temeram grandemente a esse Deus a ponto de oferecerem sacrifícios e de fazerem votos ao Deus de Jonas. Interessante, né? O profeta, numa circunstância tão adversa, teve que dar um testemunho tão negativo de estar fugindo da presença de Deus, desejou a própria morte ao pedir que fosse lançado nas águas, mas todos eles entenderam que esse Deus era um Deus poderoso e que, de alguma forma, Deus iria lidar com esse profeta. De fato, Deus lidou. E aqui nós temos na Bíblia uma das histórias mais impressionantes. Jonas foi lançado ao mar, mas Deus não permitiu que o profeta fujão morresse. Deus usou uma de suas criaturas para salvar a vida de Jonas. O texto diz que veio um grande peixe e engoliu a Jonas. E Jonas ficou no ventre desse peixe 3 dias e 3 noites. Olha o que diz Jonas 1,17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O próprio Cristo fez alusão a esse evento, e isso mostra a veracidade da história. E lá em Mateus 12:40, Jesus diz: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Interessante. O próprio Cristo fez menção a essa história. E agora, lá no ventre de um grande peixe, Jonas passou 3 dias e 3 noites. Ele teve tempo para reflexão. Ele se arrependeu de haver fugido de Deus. E ele lá no ventre do peixe vai fazer uma oração. O livro de Jonas tem apenas 4 capítulos. E o capítulo 2 é um capítulo reservado à oração de Jonas. Como é uma oração pequena, um capítulo pequeno, eu queria ler com você esta oração. O texto diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos
se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Que linda oração! Lá no profundo dos oceanos, dentro de um ventre de um peixe, Jonas reconheceu a misericórdia, a grandeza, a bondade de Deus. E ele fez uma pergunta para Deus: será que eu tornarei a ver o teu santo templo? Será que eu teria a oportunidade de orar mais uma vez na tua casa? E Deus atendeu a oração desse profeta e permitiu que esse peixe fosse até uma praia e vomitasse Jonas. Eu queria que você imaginasse a cena. Quando Jonas foi vomitado numa praia por esse peixe, o que é que se passou na cabeça desse profeta? Eu estive face a face com a morte. Eu poderia ter morrido, mas Deus preservou a minha vida. E aí, ainda na praia, quem sabe todo sujo, mais uma vez veio a palavra do Senhor e disse assim para Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Agora que ele havia passado por essa experiência tão traumática, mas havia sido libertado de forma tão miraculosa, ele não renunciou à ordem de Deus. E quando Deus falou assim: vai para Nínive, prega, Jonas se levantou e foi. Está lembrado que a Bíblia diz que Nínive era uma grande cidade, ela possuía cerca de 120 mil habitantes, precisava-se de 3 dias para corrê-la. A cidade teria então 40 dias para se arrepender. E então Jonas começou de uma ponta a outra da cidade, caminhar e dizer: vocês se arrependam dos pecados de vocês, porque se vocês não se arrependerem, Deus vai mandar uma destruição. Deus vai acabar com essa cidade. 3 dias caminhando para lá, 3 dias voltando, 3 dias caminhando para lá, 3 dias voltando, e ele percorreu toda a cidade com a mesma mensagem. Em 40 dias, Deus vai destruir a cidade. Vocês se arrependam, senão Deus vai destruir. E a história e a pregação desse profeta testemunhou a favor do Deus verdadeiro. E sabe o que aconteceu? A cidade inteira se converteu. Olha o que diz a palavra de Deus. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Todos na cidade se converteram. Que extraordinário evangelismo! 120 mil conversões. Jonas não perdeu um só dos seus ouvintes. Todos se arrependeram. E o texto bíblico diz: já que o povo se arrependeu, Deus também se arrependeu. E em Jonas 3,10 nós lemos: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Mas espera aí, pastor, Deus se arrepende? Bom, a gente chama essa expressão de antropoformismo. É uma maneira humana de tentar descrever uma ação, um sentimento divino.
Deus não se arrepende de fato como nós nos arrependemos, porque o arrependimento ele é consequência de algum erro, de coisas que nós fizemos erradas. Mas Deus não falha, Deus não erra. O que temos aqui é que o povo se arrependeu e Deus então não faria o mal que disse que faria. Imagina a alegria no coração de Deus. Quando Cristo contou a parábola da ovelha perdida, ele diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Imagina 120 mil. Então Deus não mais destruiria a cidade. Mas a história não acabou aí. Jonas havia se retirado da cidade, construído ali uma cobertura para se proteger do sol e ficou esperando que os 40 dias passassem e a cidade fosse destruída. Só que a cidade não foi. E Jonas ficou revoltado. Interessante, o único profeta da Bíblia que foge de Deus e o único profeta que se revolta porque a missão dele deu certo. Ele pregou e 120 mil pessoas se converteram, mas ele não ficou feliz com isso. Interessante que no seu livro ele vai dizer assim, é por isso que eu não queria vir para cá pregar. Ele dizendo para Deus, eu não queria vir pregar porque eu sei como o Senhor é. Porque se esse povo se arrependesse, o Senhor não mais o destruiria, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é longânimo. É por isso que eu não queria vir. E agora? Como vai ficar a minha fama? O que eles vão dizer? Eu preguei e não aconteceu? Eu vou passar por uma pessoa errada, por um falso profeta? Interessante a conversa de Jonas com Deus. E então Deus queria ensinar uma lição para Jonas. Deus sempre bondoso, sempre paciente como Ele é, Ele foi paciente com Jonas. E então Deus queria ensinar uma lição para ele. Sabe o que fez Deus? Jonas estava ali sofrendo com aquele sol que caía sobre sua cabeça. Deus permitiu que uma planta surgisse ali, formasse uma sombra e protegesse o profeta do sol. A Bíblia diz que Jonas ficou muito feliz com essa planta, porque essa planta agora o estava protegendo do sol. Mas a Bíblia também diz que no dia seguinte veio um bicho e comeu a planta. E a planta secou-se completamente. E Jonas ficou muito revoltado, porque a planta que servira de abrigo no dia anterior não servia para mais nada no dia seguinte. E Jonas ficou muito revoltado. E então Deus falou mais uma vez com o profeta. E olha o que Deus diz para ele. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E eu, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Que lição para o profeta. Jonas, você está triste porque uma planta surgiu num dia e morreu no outro? Você ficou triste com isso? Você está se lamentando? E não vou eu me alegrar porque não tenho que destruir mais de 120 mil pessoas e animais? Interessante que o livro de Jonas termina assim. Aí termina a história do profeta. Eu fico pensando o que se passou na mente do profeta a partir desse momento. Certamente Jonas aprendeu a lição, que Deus é misericordioso, compassivo, longânimo, assim como fora com ele, também fora com os ninivitas. E Deus provou mais uma vez que a sua misericórdia dura para sempre. Amigos, que Deus maravilhoso é esse que eu e você nós servimos. Um Deus que está disposto a nos oferecer tantas lições, como aconteceu com esse profeta. O profeta que se recusou a pregar o evangelho lá na ímpia cidade de Nínive. Como consequência, fugiu de Deus e Deus permitiu que ele quase provasse a morte. Deus, em sua infinita misericórdia, salvou Jonas,
Que forma extraordinária! Usou uma de suas criaturas, um grande peixe, para engolir Jonas. E Jonas ficou ali 3 dias, pensando nas coisas. O peixe vomita Jonas na praia. Ele vai para a cidade e prega. A cidade se converte. E ele fica revoltado com o resultado. Dá para você entender o profeta? Mas Deus não perdeu a paciência com Jonas. Deus, sempre paciente, queria ensinar para ele mais uma lição. E quando esta pequena árvore cresce, traz sombra para Jonas, e no outro dia a árvore morre, Jonas se revolta e Deus diz assim: você está com pena dessa árvore que nasce num dia e morre no outro? Não vou eu ter pena, misericórdia de mais de 120 mil pessoas? Esse é o Deus que nós servimos. Ele é misericórdia. E assim como fez com Jonas, Ele quer fazer com você. Ele quer ensinar as coisas dele para você. Deus tem formas diferentes de ensinar-nos. Deus tem formas maravilhosas de trabalhar. E a principal lição que eu queria que você aprendesse hoje é que Deus trabalha comigo e com você, tão pessoalmente quanto trabalhou com o profeta. É isso mesmo. Deus está trabalhando com você. Deus está trabalhando a sua salvação. E se você permitir, Ele vai terminar essa obra na sua vida. Vamos orar por isso? Vamos abrir nosso coração para que Deus complete em nós a sua obra? E vamos aprender com Jonas a não ser teimosos e a confiar mais em Deus? Pai, muito obrigado por essa linda história em Tua palavra. Que nós possamos hoje aprender que o Senhor é bom, misericordioso e fiel. Ajuda-nos, Pai, a ouvirmos a Tua voz. E diferente de Jonas, não nos deixe tentar fugir da Tua presença, nem Te desobedecer, mas nos ajuda a confiar no Senhor. Por isso nos abençoa, que a Tua graça nos alcance todos os dias da nossa vida. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém.